Movimento de queda livre. Pessoal, o movimento de queda livre, basicamente é o quê? Um movimento quando eu pego um objeto qualquer e solto esse objeto de uma determinada altura, esse objeto ele vai cair, em função da gravidade, ou seja, eu tenho a gravidade atuando naquele objeto, fazendo ele apenas o quê? Cair. Por exemplo, aqui, ó, quando eu tenho uma mão, essa mão solta uma bolinha, essa bolinha vai ter um movimento de queda livre. Quando uma garota aqui, por exemplo, ela vai em cima de um penhasco, e solta um objeto qualquer daqui de cima, ó, esse objeto vai sofrer um movimento de queda livre. Observe que ela não está jogando para cima para depois ele cair. Não, é um movimento apenas de queda. Eu não tenho subida, ok? Preste atenção nesse detalhe. Eu tenho apenas a queda. Eu não tenho subir para depois ele cair. No movimento vertical, onde eu tinha isso, eu tinha subida e depois eu tinha a descida, Aqui eu tinha aquela altura máxima, que a gente calculava, mas isso aqui é no movimento vertical. Separando, em dois movimentos, esse é o movimento vertical e esse aqui é o movimento de queda livre, beleza? Observe aqui na figura da garotinha, aqui eu tenho as velocidades, ó, velocidade 10, 20, 30, 40 e 50. Tá vendo que essa velocidade está aumentando? Ela começou aqui em 0, ó, 0. À medida que a pedra vai caindo e o tempo vai passando, ó, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, a velocidade ela foi o quê? Ela foi se alterando, a velocidade ela foi aumentando. Por que isso acontece? À medida que a pedra vai caindo, a gravidade começa o quê? Começa a acelerar. Vai acelerando o objeto, fazendo ele ganhar o quê? Ganhar cada vez mais velocidade. Por isso que a velocidade aqui, ó, foi aumentando, ó. Começou em 0, depois foi para 10, depois 20, 30, 40, 50. Se ela continuasse caindo aqui, ó, essa velocidade iria o quê? Continuar aumentando cada vez mais. E como eu posso calcular, então, essa velocidade e como eu posso calcular a altura quando eu solto um objeto? Por exemplo, qual a altura desse penhasco aqui, ó? De onde a garota está? Qual seria a altura desse penhasco? Como eu posso calcular isso? Aqui só uma informação, ó. Uma informação que eu já acabei de falar, Queda livre é um movimento no qual os corpos são abandonados de certa altura e são acelerados pela gravidade. Olha lá, para calcular a velocidade, vamos utilizar essa formulazinha aí, bem simples, bem fácil. E a altura vai ser essa fórmula aqui. Onde aqui, o que eu tenho, Eu tenho, ó, o VY. VY é o quê? Velocidade na direção Y. Professor, por que Y? Porque é um movimento, pessoal, na vertical, tudo bem? Movimento de queda, movimento na vertical. Por isso que eu coloco esse Yzinho aqui. Onde o VY é o quê? Velocidade de queda em função do tempo. À medida que o tempo vai passando, tá vendo aqui, ó? 1 segundo, 2, 3, 4, 5. A velocidade está o quê? Ela vai aumentando, 30, 40, 50. SY é o quê? É a altura da queda, Isso vai ficar mais claro no exercício. O G é a gravidade, que vamos usar como sendo o 10, para facilitar nas contas, e o T é o tempo. Vamos resolver aí, ó, esse exercício aí bem simples. Uma pessoa deixa cair um objeto, certo? Então, eu tenho aqui, ó, tem uma pessoa. Essa pessoa aqui deixou um objeto cair de cima de uma ponte. Esse objeto vai, em um determinado momento, ele vai o quê? Tocar na água, Quando ele toca na água, aqui fala, ó, depois de 8 segundos, o objeto toca onde? Toca a água. Aí o que ele pergunta? Qual a altura da ponte, qual a sua velocidade de impacto ao tocar a água? Como vamos resolver isso? Olha aqui, ó. Aquelas duas formulazinhas bem tranquilas, A altura da ponte. Como é que eu calculo a altura da ponte? G vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E a velocidade? G vezes o
tempo. Professor, mas que tempo é esse? É esse tempo aqui, ó, esse 8 segundos. Quando ele soltou o objeto aqui, ó, demorou quanto tempo para sair daqui e chegar até aqui embaixo aqui? Demorou 8 segundos. Que é esse 8 segundos aqui, ó, que foi dado na questão. Olha aí, ó. Então aí como é que vai ficar? A altura vai ser o G, onde o G vale quanto? Vale 10. Tá aqui, ó. Então eu pego esse 10, coloco aqui. Só aplicar essa fórmula aqui, ó, aqui embaixo. Vezes o tempo ao quadrado. Mais tempo ao quadrado é quanto? É 8. 8 vezes 8, né? Por que 8 vezes 8? Porque é 8 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 10, 640. Dividido por 2, 320. Gente, o que significa esse 320? Significa o quê? Que a altura dessa ponte aqui, ó, ela mede quanto? 320 metros, ou seja, 320 metros vai ser a altura da ponte. De que maneira descobrimos isso? Conhecendo o quê? O tempo de queda. É o tempo, né, que o objeto demorou para sair daqui e chegar até onde? Até aqui embaixo. E a velocidade, como é que fica? Tá ali, ó. Mais simples ainda. Velocidade é o G, que é o 10 vezes o tempo. O tempo é quanto? 8. Então, velocidade é 80 metros por segundo. Ou seja, quando a pedra toca na água aqui, ó, ela vai chegar com que velocidade? Velocidade de 80 metros por segundo. Isso é uma velocidade bem alta, né? Vai dar um impacto bem grande. Claro que quanto maior o objeto, né, maior esse impacto. Agora aqui é o nosso resumo, né? O resumo de tudo do que estudamos aí, que eu já cheguei a comentar em sala de aula com vocês, mas só repassando aqui rapidinho, ó. Conteúdo, movimento uniforme. Qual a principal característica do movimento uniforme? A velocidade é o quê? Constante, ou seja, a velocidade ela não muda, ela não se altera. Como podemos calcular essa velocidade? Velocidade, que é esse V aqui, é igual distância dividido pelo tempo. Eu tenho aceleração no movimento uniforme? Não tenho aceleração. A distância, como é que eu calculo a distância? Vai ser S, onde esse S aqui é o quê? Distância em função do tempo. Igual a distância inicial mais velocidade vezes o quê? Vezes o tempo. Quem tem dúvida aí, né, como fazer, já fizemos exercícios sobre isso daqui. Volta nos slides aí que vocês vão encontrar exercícios disso. Movimento uniforme variado. No movimento uniforme variado, como o próprio nome já diz, ele varia. Quem é que vai variar? A velocidade. A velocidade não é constante. Se a velocidade não é constante, significa que eu tenho o quê? A aceleração. Por quê? É a aceleração que vai mudar a velocidade, né? Quando você tá dentro de um carro, o motorista acelera, a velocidade ela muda, né? Então aqui, a velocidade como é que fica? Velocidade em função do tempo é igual velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Como vamos calcular a aceleração? É utilizando essa fórmula aqui, ó, que é o quê? Variação da velocidade dividido pelo tempo. Também já resolvemos exercícios sobre isso, dá uma olhada aí. A distância, como é que fica a distância? S igual a distância inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Observe aqui, ó, se eu não tivesse aceleração, vou cortar isso aqui, ó. Quando eu não tenho aceleração, ó, a fórmula vai ficar igual a como? Essa fórmula aqui, ó, tá vendo? É parecida com quem? Com essa fórmula aqui, ó. Tá vendo que é a mesma coisa? A única coisa que muda de uma para outra é o que, pessoal? Que aqui agora, ó, eu vou ter a aceleração. Tá vendo aqui? Ó, como aqui agora eu tenho aceleração, ó, vai aparecer esse termozinho aqui. Essa é a diferença dessa fórmula para a fórmula de cima, né? Certo? Então aqui, ó. Vamos continuar aqui, ó. Agora aqui movimento vertical, né? No movimento vertical eu tenho o movimento de subir e descer.
Igual eu mostrei para vocês lá, né? O jogador jogando a bola, né, para cima. Ela sobe, depois ela desce. A aceleração vai ser quem? A gravidade, onde a velocidade é o quê? Velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo. O G, que vai ser o G, vai ser exatamente a aceleração, que é a aceleração da gravidade. E a altura, que nesse caso é altura, né? Não vou falar em distância, né? Vamos falar em altura, por isso que aqui eu coloquei, ó, distância ou altura, né? Então aqui vai ser altura. É o que? Altura inicial mais velocidade inicial vezes o tempo menos o g ao quadrado dividido por 2. Essa fórmula aqui também, ó, é muito parecida com essa fórmula aqui, ó. A única coisa que muda é o que, pessoal? É o sinal, que aqui é menos, tá vendo aqui, ó? E a gravidade aqui, no lugar do A, eu coloco quem? O G, que é exatamente esse G aqui, ó, esse 10. Também já resolvemos exercício sobre isso. Movimento de queda livre. No movimento de queda livre, eu tenho o quê? O movimento apenas de queda. Quando eu pego um objeto e deixo esse objeto cair. Ele vai cair com quem está acelerando ele. Quem acelera ele é a aceleração da gravidade. Como é que fica a fórmula? Velocidade é Vy vezes a gravidade vezes o tempo. Acabamos de resolver, né, o exercício. O G é a aceleração da gravidade, né? Assim como no de cima aqui também. E a altura, né? Igual fizemos lá, a altura da ponte. Gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Tranquilo? Aqui temos as unidades de medidas, né? Para velocidade, pessoal, eu vou medir o quê? Metros por segundos ou quilômetros por hora. No nosso caso, vamos utilizar mais o metros por segundo. A distância, metros ou quilômetros. E a aceleração, metros por segundo ao quadrado. Não se esqueça disso, ó, segundos ao quadrado, tem diferença, tá? A velocidade é metros por segundo, a aceleração, metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Quem tem dúvida ainda em relação ao significado das letrinhas, tá vendo essas letras? Olha nos slides, em todos os slides lá, tem tudo explicado o que significa. Fizemos vários exercícios disso. Estudem esses exercícios, né, que fizemos em sala de aula, nesses slides, certo? Estudem aí que vocês vão ter um ótimo resultado na prova. No mais, qualquer dúvida, estou à disposição aí durante os dias de aula. Bons estudos, um abraço, fica com Deus e até a próxima.